Trabalhar com libertação é trabalhar contra o pai da mentira. Então, você deve viver ancorado, fundamentado na Escritura, que é a palavra de Deus, que é a verdade. Esse posicionamento da gente bíblico, sem nenhum tipo de invencionice. O problema do Ministério de Libertação no Brasil, o Ministério de Batalha Espiritual, foi que quando ele chegou aqui na década de 70 e na década de 80, trouxe muita prática antibíblica, trouxe algumas invencionices bizarras, trouxe práticas antibíblicas e desvairadas. O Ministério de Libertação mais machucou, mais feriu do que tratou as pessoas. Então, quando você vê Jesus, ele investe 1/4 do seu ministério lidando com pessoas que foram atingidas pelas trevas. Todos os livros, todos eles, do Antigo Testamento, faz referência a Satanás e seus demônios. Então, a gente lida assim com esse trabalho e as igrejas acabaram nos descobrindo, Deus acabou nos levando. Esse mês passado, mês de setembro, eu ministrei em igreja presbiteriana, em igreja metodista, em Assembleia de Deus, de diversas denominações. Esse mês eu tive na missão, tive na Assembleia de Deus Madureira, tive em comunidades, enfim, gente. Todos nós somos atingidos e todos nós temos pelo menos uma ou algumas áreas de prisão espiritual. E eu vou tratar com vocês dessa vez sobre sexualidade e vamos trabalhar nisso. Então, eu tenho um material que fica no canal do YouTube, Oswaldo Lobo. Quem já está inscrito nesse canal? Levanta a mão, inscrito. Tem algumas pessoas, eu vou desafiar você para que hoje, amanhã, você se inscreva no canal do YouTube. Toda terça e toda quinta nós colocamos uma mensagem nova, mensagens na área de depressão, síndrome do pânico. Eu estou inclusive com material com CDs e com DVDs dentro dessa área, libertação financeira. Muita gente cativa nessa área de finanças, mas muita gente comendo o mesmo pão que o diabo amassou. Por quê? Porque quebra princípios, porque duvida da palavra de Deus, porque duvida de Deus, porque toma caminhos de desobediência. E o que Deus quer para a gente não é isso, não é isso. Há uma lei de semeadura, o que o homem planta, ele colhe. O mundo espiritual é uma terra fértil, o que você planta, você vai colher. Então tem muito material aí nesse canal do YouTube, pode passar. O primeiro livro que nós escrevemos, ele já está na 5ª edição, é o Autoridade sobre as Trevas. Ele ensina você a lidar com pessoas viciadas, a tratar de pessoas que fizeram alianças de caráter maligno, pessoas incrédulas, gente que vive no calabouço da sexualidade maligna. Como você tratar de pessoas que foram atingidas pela sensualidade, pessoas que foram atacadas e atingidas dentro da área da dependência química. Enfim, é um livro que já está na 5ª edição e é considerado já, pelo menos na minha editora, um best-seller. O segundo livro é o Blindagem contra as Trevas, a Armadura de Deus, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. No final de cada capítulo tem uma oração. Você sabe que eu sempre peço, ora comigo, tem uma oração. Quem prefacia esse livro aqui é o reitor da Faculdade Teológica Batista do Paraná, é um homem querido meu, o pastor Jaziel Guerreiro Martins. Pode passar. E o último, era para ser uma apostila, acabou virando um pequeno livro, é o Sangue nos Umbrais. É um curso que nós ministramos, 15 horas de treinamento lá em Curitiba, e nas igrejas que nos convidam. Esse ano, que vai entrar, ano de 2018, nós temos 4 ou 5 igrejas que nos convidaram para ministrar esse curso. É muito bom, tá bom? É bem baratinho, gente, é menos que um sanduíche do McDonald's, tá bom? Você pode comprar e adquirir, tem outros materiais lá, tá bom? Pode passar. Quero fazer um convite para você que quiser. No final de semana de 18 a 20 de maio, lá em Curitiba, vamos dar um treinamento avançado de libertação e batalha espiritual. Tem um número aí, esse número você faz contato comigo ou com o Instituto, é o 41 999 38 0980. É um curso muito bom, é uma imersão, começa na sexta-feira às 19 horas e só vai terminar no domingo, depois do almoço, tá bom? Você é meu convidado, tá bem, gente? Vamos lá, queridos, pode passar. Tá aí o canal do YouTube Oswaldo Lobo, pode passar. Sexualidade
e espiritualidade. O pastor Denis já orou, mas baixa a sua cabeça, repita uma oração comigo, diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, eu creio que o Senhor está aqui. Eu creio que a Bíblia é a tua palavra. Eu creio que a tua palavra é a verdade. Eu te convido essa noite. Fala comigo. O Senhor tem liberdade para me libertar de todo o cativeiro, de toda a prisão, e me levar a um lugar de intimidade com o Senhor e de liberdade no teu Espírito Santo. Amém. Amém, queridos? Pode passar. Quando a gente fala sobre sexo, não é fácil falar de sexo. Eu vou dizer por que não é fácil. Porque muita gente, antes de mim, antes de você, caiu nessa área. Muitos de nós aqui fomos atingidos por famílias onde o sexo que foi feito por Deus para ser uma bênção se tornou uma maldição. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Estrógeno, testosterona, glande, pênis, clitóris, vagina, tudo isso vem de Deus. Uma vez eu pesquisando na internet, eu encontrei um site, um blog de um rapaz que se dizia cristão, e ele escreveu assim no seu blog, era o título de um trabalho: Deus pegou no meu Bilal. E quando eu vi aquilo, eu falei: vou entrar aqui, vou detonar esse camarada aqui, porque ele está vindo. E quando, de fato, eu fui ler o que ele escreveu, eu percebi que ele tinha toda a razão, que Deus pegou no meu Bilal, porque ele pega o homem do pó da terra, ele faz o dedão, o dedinho, o calcanhar, o peito do pé, a panturrilha, o joelho, a coxa. Deus faz o abdômen, o tórax, as costas, a cabeça, os olhos, a orelha, o nariz, os braços, as mãos, e também faz a genitália masculina e feminina, com todas aquelas terminações nervosas que produzem muito prazer. Há uma ideia que o sexo é profano. Na nossa cultura, que é mergulhada num catolicismo que veio lá de Portugal, um cristianismo decadente, que diz que santo é quem é virgem, a ideia que nós temos é que sexo é pecado. Eu cresci, muita gente cresceu, ouvindo que sexo só deve ser feito para procriação. E a Bíblia diz que não. Deus diz: frutificai, sede fecundos. Tudo que Deus fez, gente, é muito bom. Diga assim: o sexo. Diga: o sexo é muito bom. E Deus quer que você tenha uma vida plena sexualmente. Deus quer que eu e você vivamos uma vida sexualmente prazerosa, uma vida sexualmente abundante. Mas eu vi gente dar glória aqui. Pode dar um glória se você quiser. Agora o sexo, amém, irmão, Deus te abençoe. Agora o sexo é algo, gente, de profunda santidade. Muito longe de estar assim, ligado ao pecado, ele está ligado à bênção. Você veja bem, disse Abraão a seu servo, o mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo que possuía: põe agora a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, do Deus dos céus e da terra. O que é botar a mão debaixo da coxa? Onde você acha que ele colocou a mão, gente? Aonde? O sexo é algo tão importante. Alguns irmãos aqui tiveram em Israel. Quando você vai no banheiro do homem, banheiro masculino em Israel, aqui no Brasil é o seguinte: primeiro você usa o banheiro, depois você lava a mão. Não é isso, gente? Em Israel não.
Primeiro você lava a mão, eles têm umas canequinhas com 2, 3 alças, onde eles têm um processo de purificação. Eles se preocupam muito com a pureza. Antes de tocar na genitália masculina, o homem tem que lavar a mão, porque é o local da circuncisão, é o local da aliança que Deus faz com o povo de Israel, é ali, é no pênis, na genitália masculina. E o mais interessante é que aqui, para que haja juramento, hoje a gente coloca a mão sobre diga Bíblia, bota a mão sobre a Bíblia aí, você jura? Você jura que você vai amar a moça até o fim? Você jura que você vai casar com ela até que a morte te separe? Juro, pastor. Juro pela minha mãe mortinha de cabelo arrepiado debaixo de um trem. Não era assim, gente? Jura pela Bíblia. Naquele tempo não. Botava a mão na genitália da autoridade para dizer, esse juramento aqui tem um valor de aliança. Vocês estão entendendo? Quando a gente fala sobre isso, pode passar. Quando a gente fala sobre sexo, gente, muita gente se machucou na Bíblia e fora da Bíblia. Muita gente. Eu cresci vendo um sujeito na televisão chamado Jimmy Swaggart. Quem já ouviu falar nesse sujeito aqui? Isso foi uma bênção para o reino de Deus, gente. As mensagens que ele pregava, eles entravam em 80 países do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então eu me lembro que de manhã, no final de semana, eu ligava a televisão, estava a família dele no altar. Agora o sexo, ele pode ser tão poderoso a ponto de se tornar uma destruição. Esse homem foi destruído pelo sexo pervertido. Você olha para a vida de Abraão, gente. Abraão é amigo de Deus. Ele resolve se deitar com a escrava, incentivado pela própria esposa. O que acontece, gente, com um filho que nasce fora da aliança? Por que Deus se preocupa tanto em dizer para você, olha, você deve se alegrar com a mulher da tua mocidade? Por quê? Porque um filho que não tem pai, onde o pai está ausente, ou o pai morreu, onde o pai não existe um ano no carnaval, nós estamos um mês no ano, que nasce as crianças e você diz, esse aqui é filho do carnaval. Quem é o pai? Não sei. 30% dos jovens no nosso país não tem o nome do pai na identidade. Por que o sacerdócio masculino é tão importante? Por que a figura do pai é tão importante? Já reparou que os filhos que não têm pai na Bíblia, que são filhos que são estabelecidos como bastardos, filhos fora do casamento, já viu como é que eles sofrem na Bíblia? Esse moço que é filho de Abraão, chamado Ismael, ele vive aonde, gente? No deserto. Já tentou plantar no deserto? Já tentou viver no deserto? Gente, nada prospera no deserto, nada prospera na vida dele. Davi resolve ter um filho com a vizinha. O filho morre. Os sonhos do filho, eles são abortados traumaticamente. O sexo, gente, é uma bênção. E Deus, Ele deu isso para a gente como um presente, para você desfrutar. O livro de Cantares fala de amor em delícias. Fala de prazer. Fala de relacionamento. Os anjos, gente, não se casam e não se dão em casamento. Mas a gente se casa e se dá em casamento. O que estabelece o sexo? Um poder multiplicador. Olha, vocês vão multiplicar. O sexo, ele produz uma união tal que os dois se tornam o quê? Uma só carne. Agora, esse caráter do sexo não é apenas carnal. Ah, pastor, eu fui lá e transei com ele. Não foi nada, foi só sexo. Olha para mim. Não é isso. Sexo é tudo. 1 Coríntios capítulo 6 diz que aquele que se deita com a prostituta se casa com ela. Você se faz uma só carne com ela. Venerado seja entre todos o matrimônio. Veneração, gente, é um processo espiritual de honra.
Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém os que se dão à prostituição, aos adúlteros, Deus os julgará. Então ele está dizendo que o sexo, ele tem caráter de culto, diga culto. Deus está presente. Não é que Deus, você entra no quarto com a sua esposa, ele vai lá, agora vocês ficam sozinhos que eu vou me retirar. O casamento é algo tão lindo, e o sexo também, que quando Deus fala do amor dele pela sua igreja, pelo seu povo, ele mesmo se auto-intitula noivo, e a igreja é sua noiva. Quando Deus está zangado porque o seu povo o abandona, ele fala geração incrédula, adúltera, alguém que quebrou a aliança de amor, alguém que foi desleal ao Senhor. Quando você pega o livro de Oséias, Oséias é uma história muito triste de um homem que vive correndo atrás de uma mulher que não dá bola para ele, que está sempre traindo, que está sempre se entregando nos braços de outro alguém. E Deus está falando assim: é meu povo, em vez de me amar a mim, como único Deus, como único Senhor, ele fica flertando com as pedras desse mundo. Pode passar. Sexo é santo, gente? É, mas pode ser maldito. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por quê, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem, examina os seus passos. Provérbios 5 foi escrito por um homem, gente, muito sábio. Provérbios 5 é uma coleção de pensamentos assim, que muitas vezes eles não seguem um roteiro, eles são assim, não seguem uma sequência linear, é uma colcha de retalhos. Mas esse texto aqui está dizendo o seguinte: que existe exclusividade, existe dom de pertencer. Eu caso com a minha esposa, ela é minha, mas essa é uma área tão sensível que Satanás se importa. Quer que eu prove para você que Satanás se importa? Você pega 1 Coríntios capítulo 7, verso 17 ao verso 19, diz assim, verso 4, a partir do verso 4, diz assim: o corpo da mulher não pertence à mulher, mas pertence ao marido. O corpo do homem não pertence ao homem, pertence à mulher. Não se proíbam, se ajuntem, eles façam sexo. Agora, se houver tempo de oração e jejum, vocês podem se afastar, mas é por pouco tempo, diga pouco tempo, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Vou repetir: para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O que é a tentação? Por que a Bíblia chama Satanás do grande sedutor? Você já foi seduzido, meu irmão? Você, minha irmã, já foi seduzida? Quando aparece uma propaganda na televisão da nova coleção de verão, se bem que aqui sempre é verão, né? Aqui não dá para usar bota, né? Mas uma nova coleção das sandálias, bateu lá, você fica seduzida, você é atraída, a sua mente é capturada pela paixão, é aquele sentimento arrebatador que faz você orbitar em volta de uma pessoa, ou de alguém, ou de alguma coisa. Seu pensamento só fica lá, você está apaixonado. Você escreve o nomezinho dele no caderno, desenha coraçãozinho, borboleta, flechinha. Não é isso, gente? Isso é o que? A sedução. Se você acha que o sexo é algo que não tem nenhuma influência, você não conheceu a Escritura. Nós vemos um homem de Deus, eu cresci ouvindo um homem, ele tinha um cavanhaque, um brasileiro,
um pastor brasileiro. Esse homem, gente, era referência para os evangélicos no nosso país. E ele acabou caindo tristemente, gente, no terrível pecado do adultério. Gente, acabou para ele. Ele ainda tem lá um canal, ele ainda tem lá uma igreja, mas ele nunca mais se levantou. Olha para mim. O diabo quer te matar, querido. O diabo quer destruir você. Quantos aqui o senhor mandar levantar nasceram no lar onde o pai abandonou a mãe por outra família? Você sabe muito bem o que é viver num lar em que o pai deixa a própria família, abandona os seus por causa de uma outra pessoa. Há uma quebra na proteção da autoridade sacerdotal. Pode passar. Olha o que acontece hoje no mundo. São números de um site chamado www.family foundation. Eu gosto de apresentar ele. 12% de todos os websites, eles tratam sobre pornografia. Olha para mim aqui. Nós estamos vivendo um tempo de massacre da ideologia do gênero. Nós somos seres biologicamente com um gênero só, ser humano. O ser humano não tem gênero, o gênero já é ser humano. Quem tem gênero é a cadeira que você está sentado, a cadeira. Quem tem gênero é o sapato que você está vestindo, o sapato, a cadeira. E aí a ideologia do gênero faz o que com a gente? Não, o ser humano ele nasce sem sexo, uma criança não tem sexo. Então ele tem que experimentar. Aí o menino, ele tem que experimentar uma menina, tem que experimentar um outro menino, tem que experimentar ao mesmo tempo um menino, uma menina, ele tem que experimentar dois meninos e faz sexo de todo tipo, até que ele vai escolher. Gente, isso é uma verdade? Isso é uma verdade, gente. Isso está produzindo justamente o contrário. Pessoas que perderam a identidade sexual. Pessoas que não sabem, pastor, não sei se sou homem, sou mulher. Daqui para cima eu sou homem, daqui para baixo eu sou mulher. Pessoas que estão vivendo dentro de uma realidade muito, muito triste, gente. Por que eu falo isso? Você está pensando que eu falo isso como crítica? Não falo não. Eu falo isso com amor. Com amor. Porque o que tem de gente sofrendo a questão da identidade sexual é uma loucura. Vou falar disso amanhã. A pornografia, gente, ela massacra a gente. Ah, pastor, a pornografia não tem problema nenhum. É 20 segundos, é 20 minutos. Olha para mim. Ah, é? Eu vou cantar, vou falar uma coisa para você aqui. É uma propaganda que já tem 30 anos. Vamos ver se você lembra dela. Leite condensado caramelizado com flocos crocantes, cobertos com delicioso chocolate Nestlé. Como é que é o nome disso? Choquito. Por que você não esquece? Porque penetra na gente. Penetra. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal. Que sede que dá. O que é isso, gente? Guaraná. Por que você acha que a televisão, a mídia coloca milhões na televisão, milhões, para fazer uma propaganda, para te vender um celular, um carro, enfim, por quê? Porque isso penetra aqui dentro e captura a nossa razão. Gente, você tem o teu juízo é sequestrado quando você está seduzido. É isso que a pornografia faz. A pornografia, ela envenena. A cada segundo são 3 mil dólares gastos em pornografia. São mais de 28 mil usuários na internet. 40 milhões de americanos são visitantes regulares da pornografia. 1 em cada 3 são mulheres. Olha para mim aqui. Eu vou fazer aqui, ó. 50% dos homens que estão aqui. 50%. E de todos que estão me vendo pela internet, são viciados em pornografia em algum grau. Estou mentindo, pastor? Vou dizer que esses números são baixos. Isso não é pesquisa, não é chute do pastorzinho pentecostal da esquina, não, querido. Isso é pesquisa científica.
Eu vou mostrar números aqui dos adolescentes, o seu queixo vai cair, se é que você ainda tem queixo para cair nesse mundo que a gente está vivendo. Pode passar. Nos Estados Unidos, são investidos quase 3 bilhões por ano em pornografia e 5 bilhões no mundo inteiro. Nesse tempo ainda se usava muito e-mail, eram 2 bilhões e meio de e-mails por dia por pornografia. Hoje é gente trocando nudes, sites de relacionamento, Tinder e outros aplicativos. Eu não estou falando de gente de fora da igreja, eu estou falando de crente. Crente que está se envolvendo com pessoas que não conhece, entrando no terrível laço do jugo desigual. Aplicativos malignos, perversos, que prometem para você o quê? Realização e prazer. Não é isso, gente? Quem se lembra aqui da revolução sexual? Os mais velhos se lembram, os mais novos talvez tenham lido isso. Década de 70. Vamos queimar o sutiã. Eu não, você mulher. Você entendeu muito bem. O que a revolução sexual falava, gente? Falava de tudo menos de sexo. Falava de pessoas solitárias. Falava de pessoas codependentes. Falava de pessoas machucadas. Falava de pessoas doentes. Falava de pessoas feridas. Falava de pessoas que queriam buscar no sexo uma resposta para as suas feridas e suas dores. A revolução sexual não fala de sexo. Sabe por quê? Olha para mim aqui. Olhe para mim, não perca isso. Quanto maior o número de parceiro sexual que uma pessoa tem, mais sozinha ela fica. Transou com 5, transou com 10, transou com 25, transei com 214, pastor. Quanto maior o número de parceiros sexuais, mais solitário uma pessoa é. E como o diabo odeia o sexo, porque o sexo vem de Deus. Deus faz o homem e a mulher e dá o sexo. O diabo perverte isso. Ele machuca isso. E ele faz você, através da pornografia, pensar coisas. Não, isso aqui é comum, eu estou vendo até na televisão. Pode passar. 25% de todos os mecanismos de busca, como o Google, por exemplo, são sobre pornografia. 35% de todos os downloads que são feitos são sobre pornografia. Pode passar. Aí são números americanos, mas o mais interessante é o seguinte: uma criança era submetida à pornografia com no mínimo 11 anos. Isso já caiu. Com 11 anos, hoje, com acesso aos smartphones, aos tablets, criança de 6, 7 anos já foi submetida a algum tipo de violência ou algum tipo de expressão sexual através da internet. Ah, pastor, isso não tem problema. Não tem problema? Então bota o cinto de segurança aí, que nós vamos ver se não tem problema. Pode passar. Adolescentes escravos, essa pesquisa é novinha. 93% dos meninos, 63% das garotas foram expostos à pornografia antes dos 18 anos. Eu acho que só não é exposto hoje quem mora numa aldeia que não tem internet. Está aí. 83% dos meninos, 5% das garotas, eles já tiveram acesso ao sexo grupal, a bestialidade, sexo entre homem e animal, a sexo onde se usa violência, onde se usa escravidão sexual, e por aí vai. Esses são números aterradores. E o que acontece? O menino cresce vendo isso aí. A cabeça dele, a cabeça da menina, cresce com esse tipo de veneno aí. Ele vai levar isso para dentro do casamento. Ele vai tratar a esposa dele como quem? Como uma artista plástica da pornografia. Ele vai querer submeter ela. Por quê? Isso entrou, o lixo entrou dentro dela. Isso não é uma questão puritana.
Isso é uma questão até biológica. As pessoas estão aprendendo. E em vez de aprender que o sexo é santo e puro, e você deve praticar e expressar todo o teu amor com a tua esposa, não, você pode transar com todo mundo. A mãe fala para mim assim: pastor, meu filho estava aqui no altar, estava no Move, na rede Move, meu adolescente estava trabalhando para o Senhor, saindo para o evangelismo, estava dirigindo um pequeno grupo, era líder. De repente ele abandonou tudo. Gente, eu já vou assim, ó, na mosca. Eu pergunto assim: filho, e aí? Como é que está a namorada? Ele: pastor, ela é linda. Eu falei: claro, alguém namora a moça feia? Onde é que está a namorada? É linda, pastor. Vocês estão transando desde quando? Ele fala: pastor, você sabe como é que é. A carne é fraca. Escute isso. Aprenda agora. Quando o adolescente transa com a namorada, escuta isso. O sexo tem poder de fazer aliança e quebrar alianças anteriores. Ele deixa pai e mãe, ele está debaixo da autoridade do pai e da mãe, mas quando ele faz sexo, ele deixa pai e mãe, ele faz uma outra aliança, ele entra debaixo de outra autoridade. A menina, o rapaz, ele sai debaixo daquela proteção. Então ele se torna um rebelde, um revoltado, ele abandona a igreja, ele abandona o ministério, ele negocia valores, ele não presta atenção no juízo de Deus, ele se torna cego. Você está pensando que isso acontece só na adolescência? Quando você percebe crianças, 28% de todas as mulheres aqui, todas, sofreram algum tipo de molestação e abuso sexual na infância. De pai, de padrasto, de tio e de irmão. Eu atendi uma moça. Ela era pequena. Os pais saíam. Os irmãos violavam ela todos os dias. Ela cresceu num ambiente tóxico. Ela não suporta homem. Ela fugiu de casa, apanhou, tentou falar com o pai Tratei de pastores, querido, que tentaram suicídio, porque havia uma mordaça na boca deles. Homem de Deus, que foi violentado, que foi abusado, que foi molestado na infância, e ele não tem ninguém para confessar aquela dor. O inimigo faz um bom trabalho, gente. Pior do que isso, a igreja fica calada. A igreja não se posiciona. A gente não consegue ser uma só voz. E tem gente, as pessoas concordam com esse aliciamento cultural que diz para todo mundo: não, nós somos seres livres, então você gostou, vai lá e transa. Isso é uma bênção, mas fora do casamento é pernicioso. E eu não, está pensando que eu venho aqui para trazer culpa sobre você? Não venho não, querido. O meu trabalho também é gente. O meu negócio também é gente. Eu, sob a minha vida, há unção, querido, para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para abrir porta de prisão, para anunciar o ano do perdão. Você está pensando que você vai sair daqui o quê? Culpado? Mas eu quero que você entenda, que se você não levar esse assunto a sério, e se você não tratar isso com seriedade na sua vida, você vai atingir tua descendência. Pode passar. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti, a luz que em ti há, sejam trevas, que grandes trevas serão. Mateus 6 fala de luz e trevas. Gente, 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 1 verso 5 diz que Deus é luz, diga luz, e nele não há treva nenhuma. Se andarmos na luz, como Cristo na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica. Agora, quem é que habita nas trevas, gente? Quem que é o
príncipe das trevas, gente. Quem é que mantém tudo no oculto, na escuridão? Quem é, gente? Cuidado com aquilo que você olha. Cuidado com aquilo que você vê. Pode passar. Pornografia. Representação da nudez, do comportamento sexual humano. Com o objetivo de... E tem um objetivo só. Produzir excitamento sexual. Agora o vício se torna o quê? Um conjunto de hábitos. Pode passar. São pensamentos e ações. Existem 5 etapas. Eu trabalho com homens viciados em pornografia. A minha esposa Fabíola lida com mulheres viciadas nisso. O vício da pornografia é igual ao vício do crack. É igual ao vício da cachaça. Produz a mesma resposta química no cérebro que quando uma pessoa vai e fuma uma pedra de crack. A liberação de dopamina, daquele hormônio de prazer, é enorme. A maior experiência de intimidade que um homem tem, junto com a sua mulher, é o orgasmo. A pornografia, gente, tem um filme que é terrível. E tem crente que vai ver. Os 50 tons de cinza. O negócio vai ficar mais... Já está nas trevas, cinza, não é luz. Os 50 tons mais escuros. O que você acha que vai vir depois disso? Um homem bonito, que tem muito dinheiro, que recebe o direito por contrato de satisfazer os seus desejos sexuais, tratando a mulher que nem bicho. Aliás, na vida sexual pornográfica, a mulher não tem nem nome, é animal. É a coelhinha da Playboy. Não é gente não, é mulher melancia, é mulher pera, é mulher samambaia, não tem mais nome. E se a mulher é bonita, ela é bonita, mas se é feia, a mulher é a vaca, a mulher é a baleia, é ou não é, gente? Perde a identidade, e a mulher não é mais valorizada. Eu estou chocando vocês aqui, gente? Estou chocando? Vocês nunca ouviram isso, né? É tudo novidade. Vocês estão tão quietinhos hoje. Esse assunto, sabia que quando eu prego esse assunto, sobre isso e dinheiro, pastor Cleito. Eu pego e fica todo mundo se cutucando assim. Eu estou aqui só vendo. O pessoal até se ajeita na cadeira. Calma, tá bom? Calma que tudo vai ficar bem no final. Tá bem, gente? Exposição precoce. Papai entrega uma revista. O titio, você tem que ser homem. A exposição precoce torna a parte regular da vida, se torna vício. Aquilo que enojava no começo, agora excita. A pessoa se torna insensível à pornografia mais degradante, chamada de porncore ou hardcore. Não excita mais. Aí ele parte para a ação sexual. 94% dos pedófilos são viciados em pornografia infantil. Por dia na internet, são 116 mil buscas por pornografia infantil. Por que você acha que a polícia, o Ministério Público, ele insiste em prender, em colocar em cana quem tem, quem retém, quem distribui pornografia infantil? Por quê? Por quê, gente? Porque a pessoa vai olhar aquilo e vai ficar presa naquilo. Esse tipo de pornografia leva a pessoa a praticar aquilo ali. Pode passar. Mentiras da pornografia. Está aí, mulheres são inferiores aos seres humanos, não é gente. Mulheres são propriedade. Vai no salão do automóvel. Não, compre o carro e ganha essa mulher aqui. Tem mulher feia no salão do automóvel, gente? Fala para mim. Fala para mim a verdade. Carro é brinquedo de menino. Eles não colocam um homem bonito ali no carro. Eles colocam o quê? Uma mulher bela naquele carro. Porque você compra o carro e ganha ela. Por que essa moça tão bonita se casou com esse jogador de futebol feio? Hein? Por quê, gente? Dinheiro é propriedade. Ele comprou o direito de estar ali.
O valor da mulher depende do seu corpo. Pode passar. O casamento é um obstáculo à plena realização sexual. Se você acha isso, eu vou convidar você para ler com sua esposa, hoje ainda, antes de deitar, o livro de Cantares, para você ver o prazer que aquele homem tem com aquela moça sunamita. Ele cheira ela, ele prova ela. Gente, eles se embolam de um jeito, e há uma beleza naquilo. Homens e mulheres são escravos de seus impulsos sexuais. Sexo com qualquer pessoa é algo bom e sem consequência negativa. Pode passar. Mulheres gostam de ser estupradas. Criancinhas deveriam fazer sexo. E sexo ilegal é divertido. Tudo é mentira da pornografia. Pode passar. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Olha o que Jesus vai falar. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Eu vou parar por aqui. Se tem algo que irrita Deus, é a tal da quebra da aliança. Capítulo 22 de Provérbios, verso 14, anota e lê em casa, diz assim, ó: cova profunda é a boca da mulher adúltera. Aquele contra quem o Senhor está irado, cairá nela. Uma pessoa que comete adultério, seja moço, seja moça, irritou demais a Deus, mas demais. Você caiu no terrível pecado do adultério, e isso tem consequências tão nefastas, tão terríveis. Não, pastor, não vai dar nada. Como não vai dar nada? Como? Você vai mexer com fogo, você vai botar fogo na tua roupa e não vai queimar? Pode passar. A Academia Americana de Advogados Matrimoniais, isso é em 2002, ela reportou que os fatores mais salientes nas pessoas que procuravam divórcio era que, em 68% dos casos, uma das partes havia se envolvido com um amante na internet. Em 56% dos casos, havia uma busca obsessiva pela pornografia. Você não pode lidar com isso achando que isso é inofensivo. Pode passar. Como é que eu trato esses homens? Número 1, você precisa admitir que tem o quê? Um problema. Se você tem um discipulador, esse discipulador, essa discipuladora, precisa aprender o seguinte: todo tipo de confissão, ela é feita num lugar de confidencialidade, de privacidade. Eu não estou autorizado a dividir o seu pecado com ninguém. Senão, eu sou julgado pelo pecado que você comete. É do mesmo jeito. Eu vou lá e faço fofoca. Eu sou culpado do seu pecado. É desse jeito que Lucas 6 fala. Dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos darão a voz também. Do mesmo tempo, do jeito que você julga, você vai ser julgado na mesma medida. Então, a primeira coisa que eu faço, eu tenho que confessar o que? A minha? Diga fraqueza. Diga fraqueza. Número 2, você tem que ter amigos confiáveis. Gente que te incentive a manter o quê? Uma vida de pureza. Responsabilidade online. Eu vou indicar para vocês esse software, Covenant Eyes. Seriam olhos aliançados, vista aliançada. Hoje, tanto na Play Store, quanto na Apple Store, de graça. Você coloca esse aplicativo, você consegue controlar os dispositivos, eu não sei a quantidade de dispositivos, na sua casa. Você coloca lá os aplicativos do seu filho, os iPads, os iPods, enfim. Aqui, o iPod nem existe mais, né? Você entendeu, né? O seu smartphone. E toda vez que alguém tenta entrar, há um bloqueio. Se ele conseguir entrar, ele conseguir burlar, você recebe um reporte lá, dizendo assim, ó, alguém entrou. Você consegue ser, diga assim, eu preciso de limite. Porque alguém que cai nesse pecado se torna culpado. E ele se culpa.
destruir toda a pornografia offline, levar todas as formas de mídia a sério e perceber que o viciado, ele é muito mais do que viciado em pornografia. Ele abandonou o Senhor. Pode passar. Por que eu falo isso? Porque existe consequência para a sensualidade. Os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Nem os devassos, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Foi o texto que o pastor Dani leu aqui com a gente no início. Existe um inferno na vida dessa pessoa. O texto de Marcos 5, que Jesus disse, quando você olhar para atentar, não é que você vai olhar para uma pessoa, você é homem, olha para mim, querido, você é homem. Você vai olhar para uma moça bonita e vai achá-la bonita, porque ela é bonita aos seus olhos, isso não é pecado. Ai pastor, olhei para uma moça e a moça é bonita, parabéns, você é homem. A moça olha para um rapaz e fala, pastor, olha lá, o rapaz é um tipão. Amém, minha irmã, você é mulher, não é pecado. Onde é que está o pecado? O que inferniza? É quando você abre na tua mente uma possibilidade de sonhar com o pecado. Você vai lá e sonha que está soltando o cabelo, está abrindo a blusa. Eu vou parar por aqui, que eu não vou chegar nem no sutiã. Por quê? Porque na minha mente, eu começo a desconstruir as barreiras de proteção que eu tenho na aliança com a minha esposa. Ou eu começo a querer quebrar a barreira dos outros. Adultério não é só você ser casado e se deitar com alguém. Adultério também é você ser solteiro e se deitar com alguém casado. É a mesma coisa. Jesus diz, melhor se arrancar tua mão, do que com os dois braços você entrar no inferno. Isso inferniza a vida da pessoa. Isso traz para a vida dela o inconveniente de uma praga oculta dentro da história dela. É pessoa que se sente desautorizada. É aquela pessoa que não sabe orar por ninguém, não pode orar por ninguém, não pode ser nada, não pode ser um líder de PG. Por quê? Porque ele está preso nisso aí. Pode passar. Limites para o capricho sexual. O casamento é o meio que Deus ordenou para dirigir e regular o sexo. Não adulterarás, não cobiçarás. Agora, o sexo sem casamento é o que, gente? Diga, é casamento ruim. Pode alguém colocar o fogo no peito sem queimar a roupa. Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés. Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Vamos repetir essa parte? Ninguém que a toque ficará sem castigo. Pastor, essa Bíblia é muito machista, hein, pastor? Não, o contrário também é verdadeiro. O contrário também. O sexo é algo tão espiritual. Eu atendi uma moça muito bonita. Ela veio de uma outra igreja procurando a minha ajuda. Falou assim, pastor, ninguém consegue me ajudar. Eu já desconfio de todo mundo. Olha o que aconteceu com essa moça. Uma moça bonita, crente. Uma crente marromeno, uma crente. Ela vinha para a igreja e ninguém queria saber dela. Um culto de jovens. O que ela fala para mim? Pastor, um dia eu estava tão triste, mas tão sozinha, que eu falei assim, Deus, se o Senhor não me der um namorado, a moça que disse, não fui eu, se o Senhor não me der um namorado, pode vir do inferno, mas eu quero um. Com o coração se crê, com a boca se confessa, não é isso que diz? É ou não é, gente? Aquela moça, aquela noite voltou da igreja sem namorado. Ela foi se deitar. E ela foi dormir. Naquela noite, ela teve, escute isso, gente, sei que você é batista, escute isso. Ela foi visitada por um espírito que fez sexo com ela. Você consegue acreditar nisso? Ela falou, pastor, eu não conseguia me mexer. Eu percebia tudo que acontecia comigo. Eu sabia de tudo que estava acontecendo, mas eu não conseguia me mexer. Mas eu vou dizer, pastor, foi a noite mais prazerosa que eu tive na minha vida. Eu falei, minha filha, eu cheguei a um orgasmo que eu nunca imaginei que eu ia chegar. E por que a senhora está aqui? Porque é o seguinte, pastor, depois disso, eu já não queria mais namorar ninguém, porque eu já tinha arrumado um namorado espiritual.
calma que o negócio vai ficar difícil. Ela começou então a ir para a cama, se penteava, se arrumava, botava uma camisola, e aí o espírito imundo não vinha. E mais um dia, não vinha. E ela começava a ficar desesperada. No terceiro dia, o espírito imundo vinha. E tinha sexo com ela. Só que o diabo, querido, ele tem um termo de um acordo em letra miúda com você. Ele dá com a mão, mas ele tira com muita força. Aquele espírito imundo começou a visitar ela e começou a machucar ela. Falou: pastor, há 2 anos eu faço todo tipo de oração e ele não vai embora. Aí mostrou ela toda roxa, ela acordava toda machucada. Pastor, eu estou toda ferida. Você vai fazer acordo com o diabo, o ser mais brutal, cruel, violento, assassino que existe. O que você acha que vai acontecer? Manifestou um demônio que se autodenunciou como incubus e sucubus. Depois eu fui pesquisar sobre isso. Um espírito imundo que visita as pessoas. Nós fizemos um processo de libertação com ela, ela ficou livre daquilo. Eu ensinei ela a se posicionar antes de dormir. Levanta a tua mão, anuncia a chegada do reino dos céus, declara que aquele ambiente é santo ao Senhor, é território do Senhor, que você vai se deitar em paz e vai acordar em paz. Convida o Senhor Jesus para essa noite de sono. Ela ficou livre. Um dia ela senta na mesa, no café da manhã, olha para a cara da irmã, emburrada. O que você tem, irmã? Essa noite o bicho ruim veio me visitar. Aí que ela se ligou, falou: bicho ruim, o que aconteceu? Não, eu e teu irmão a gente sofre com... quer dizer, ela tinha uma irmã e um irmão. Eu e o nosso irmão sofre com isso. Esse espírito imundo, ó, vem o tempo todo com a gente. E mamãe também. Aí eu fui investigar. Mamãe viúva. Mamãe viúva, perdeu o marido, as crianças pequenas. O que ela fez? Convidou o espírito do morto, você sabe, que era um demônio, você sabe disso, para voltar. Ela não saiu do luto. E convidou aquele espírito imundo para vir e continuar visitando ela. Logicamente, quando você faz isso, você atinge sua descendência. Você acha que o inimigo brinca dessas coisas? Acha? Vou repetir para você. O diabo odeia o sexo. Ele quer que você seja muito infeliz nessa área. Pode passar. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele seus servos, e a todo Israel. Porém Davi ficou em Jerusalém. Aconteceu que numa tarde, o que Davi está fazendo na cama à tarde? Numa tarde, ele se levantou do seu leito, acordou, espreguiçou, andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a vizinha dele. Ele viu uma mulher que estava se lavando e era muito formosa. Gente, feia ou bonita, gente? Feia ou bonita? Bonita. Ele levantou, saiu na varanda do palácio e olhou a moça do 404. Ele olha a moça do 404 e fala: quem é? E aí eu vou traduzir para os dias de hoje. Entrou no Facebook de Batseba. Sabe o que estava escrito lá? Em um relacionamento sério com Urias. Ele vai perguntar quem é Urias. Sabe quem Urias era? Urias era o capitão do BOPE de Israel. Você vai se meter com o capitão Nascimento? Olha para mim aqui, você é bobo? O que está escrito ali? E nas entrelinhas: mulher casada tem gosto de chumbo. Você quer se meter nessa história, Davi? Pode passar. Segunda coisa, ele ignora as advertências do pecado. Ele vai lá no Facebook, alguém diz: quem era aquela mulher? Essa é Batseba. Volta, por favor. Filha de Eliã, mulher de Urias. Às vezes, o teu líder de PG, ele vai parecer muito duro com você. Às vezes o teu pastor vai parecer muito duro a você. Às vezes o teu pai, a tua mãe vai falar para você: não se envolva com esse menino, não se envolva com essa moça. E aí você no seu coração vai chamar o seu líder de célula
de retrógrado, de conservador, de quadrado, de bobo. Porque você vai dizer assim: pastor, eu quero é ser feliz. Vocês não me deixam ser feliz agora que eu encontrei o amor da minha vida. Davi, isso não vai dar certo, Davi. Você não está vendo que esse prazer ilícito vai arruinar a sua vida? Você chega a uma pessoa e fala assim: rapaz, você tem família, você tem filho, você tem uma família que te ama, o que você está fazendo? Mas na verdade ele está cego, porque o espírito de sensualidade cega a gente. Pode passar. Então ele enviou uma mensagem. Naquele tempo não tinha um WhatsApp, tá? Nem Messenger. Ele enviou um mensageiro mesmo e mandou. Ela foi assediada. O que você acha, gente? O que você acha? Foi assediada ou não, gente? Claro que foi, era o rei. Ela, naqueles dias, a mulher tinha saído do período da menstruação dela, da regra. Ela estava pegando fogo. E o rei, que era um garanhão, Davi, ele já tinha 7 esposas. 7. É um conquistador. Davi, da visão, caiu na rede é peixe. Davi era o cara, bom de conversa. As mulheres ficavam enlouquecidas, cantavam canções, era o rap do Davi. Saul matou 1000, Davi matou 10.000, as mulheres cantavam e festejavam. Ele foi lá e, vamos. E alguém avisou Davi, a mulher: não, eu só vou levar ela ali na cabana do lago. Eu vou ler aqui uma parte da Bíblia com ela. Vou ler o livro de Cantares. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. A minha amada é como uma gazela, os seus seios como 2 cachos de uvas. O que você imagina com um cacho de uva? E por aí vai. O que aconteceu, gente? Eles deram uma, diga assim, ficada. Pastor, eu só fiquei com ele. Foi só uma noite, não vai dar nada. Gente, o vai dar nada é primo de quem, gente? Diga, do nada a ver. Vai dar nada, pastor, nada a ver. Então segura aí, vamos ver se não vai dar nada. Pode passar. Implicações do adultério. Eu quero que você se lembre de quando seu pai e a sua mãe adulteraram. Você que passou por essa tristeza. Ou quero que você lembre de você mesmo, quando você adulterou. Ou de alguém que adulterou na aliança que você estava. Primeira coisa que acontece: marginalização espiritual da pessoa que adulterou. Davi saiu ileso, gente. A Bíblia diz que saiu ileso. Você lembra o que aconteceu com Davi? Ele é expulso pela própria família. Os filhos dele mandam ele embora. Ele é rejeitado dentro de casa. Ele é apedrejado por Simei. Ele se torna um marginal. Ele perde o ministério, ele perde o reino. Tem gente que pensa que isso aqui, pastor, durou 6 meses. Ei, olha para mim. Os teólogos dizem que ele ficou 13 anos fora de Jerusalém. 13. Não foi moleza, não. Número 2. Perturba emocionalmente o casamento. Produz obsessão por ciúmes e desentendimentos crônicos. E vou dizer mais, hein. O perdão não é difícil não, gente. Eu não estou dizendo que é fácil. Ele não é tão difícil. Sabe o que é mais difícil? É restaurar a confiança. Tudo isso porque ele acha que não vai dar nada. Não, pastor, não vai dar nada. Olha o aborrecimento de Davi, aquele homem que lutou com o gigante, aquele homem que quando o garoto se bolava com urso e com leão. Olha o que ele está sofrendo aqui. Ele baixou a guarda, como quem diz: eu preciso me divertir um pouco, gente. Endemoniza a cama, causa inibição, interrupção e até aversão sexual no casamento. Eu conheci a história de uma moça no norte do país. Ela crente, o marido dela um médico. Gente, sujeito para passar no vestibular de medicina. Ele é inteligente para chuchu, gente.
Sim ou não? Alguém já fez vestibular para medicina aqui? Só tem um vestibular mais difícil que o de medicina. É o vestibular para ser astronauta na NASA. Porque é difícil demais, gente. Moço inteligente, passou num concurso. Trabalhava lá no hospital, perto de uma aldeia indígena. A mulher índia apaixonou por ele. Se apaixonou por ele. Ele cuidou dela e ela se apaixonou por ele. Foi numa tribo, eu conto isso num livro que eu escrevi, no Azul, no Autoridade sobre as Trevas. Se apaixonou por ele. Foi no pajé. O pajé é uma espécie de xamã, de guru, de bruxo, de feiticeiro da tribo. Fez lá uma poção mágica. Falei, pastor, isso é coisa da Disney. Não é. Diga assim, encantamento. Pastor, estou encantado por essa pessoa. Você foi, diga, aprisionado. Você entrou dentro de um calabouço. Eu estou encantado por tal pessoa. Encantamento te cega mesmo. O único desejo do seu coração é conquistar aquilo que te encantou. Ou ser conquistado por aquilo que te encantou. A moça pegou aquele pó chamado puçanga, aquela poção lá. Quando o médico passou, ela soprou no médico. Ela se sensualizou, se ofereceu. O médico passou a ter um caso com a Índia. Olha o que aconteceu. Ele abandonou a família, ele abandonou o trabalho, a medicina e foi morar na oca. É isso que o sexo, quando ele é celebrado fora da aliança do casamento, faz. Ele destrói. Ele produz abandono. Ele produz muito, mas muito sofrimento. E eu tenho visto mulheres e homens. Eu não estou falando de pecador, não, querido. Eu estou falando de gente de Deus. Você conhece a dor emocional de um homem que adultera? E ele sabe a bobagem que fez e fica escondido. Você conhece a dor emocional de uma mulher que adultera? Mulher de Deus, gente. Não é fácil não, gente. Está lá dentro dele. Desprotege sexualmente a vida dos filhos. Deixam suscetíveis a diversas possibilidades de perseguições e abuso. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já foi abusado? Não estou pedindo para você se acusar, não. Pensa nisso. Lembra na infância que te molestaram? Você que está ouvindo pela internet. Lembra na infância quando te molestaram, quando te abusaram? Lembra disso? Eu vou fazer uma pergunta para você. Onde é que estava o teu pai e a tua mãe? Teu pai biológico, tua mãe biológica, onde é que estava? Você vai se surpreender ao você lembrar que teu pai estava traindo tua mãe, ou vice-versa. Ou ele não estava lá, você estava entregue a um tio, estava entregue a uma avó. Abuso sexual. Pai está traindo a mãe está traindo o pai. Os adolescentes estão tendo sexo antes do casamento, estão engravidando, estão gerando filhos fora da proteção espiritual. Entenda que eu não estou brincando. Isso aconteceu com Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele se deita com Batseba, como quem diz, nada vai acontecer. Ele simula um plano de transferência de culpa. Ele chama aquele homem e fala assim, se deita com a tua mulher. Eu não, Urias. Se tem um homem que ele morre assim, na pureza, é o tal do Urias. Pior do que isso, ele atrai morte sobre a vida dele. Quando Deus conversa com Davi, gente, a conversa não é boba não. Vem cá, Davi. Vamos bater uma conversa aqui. Vamos bater um papo aqui. Vamos ter um tete a tete. O que você fez? Porque você tomou a mulher de meu servo Urias. O adultério foi duplo. A moça era casada e ele também. Mas Deus joga tudo para cima de Davi, gente. Porque você tomou a mulher do meu servo Urias. E matou ele com a espada de Amon. A espada jamais sairá da tua casa. Ele perde 4 filhos. O filho dele, Aminon. Gente, ele é o cara da linhagem messiânica. O cara da linhagem está pensando que era quem, gente? Que era Salomão? Não era não. Era Aminon. Ele estupra a própria irmã. Abuso sexual dentro de casa. Absalão
revoltado, que é irmão de Tamar, se deita com 10 concubinas do pai. O Salomão então teve 1000 mulheres, 1000 mulheres. Pensa um camarada que errou 1000 vezes, foi o tal de Salomão, 1000. Ah, pastor, não vai dar nada. Como não vai dar nada? Você atinge teus filhos. É por isso que a libertação tem que funcionar dentro do povo de Deus. Por quê? Porque você ia ficar impactado com a quantidade de adultério que tem na igreja. Se você fosse pastor, eu não vou nem pedir para os pastores se manifestarem aqui. A quantidade de adultério dentro da igreja é coisa de doido. Agora, por que eu caio nisso, pastor? Você está pensando que esse homem é um safado? Vocês conhecem esse termo? Você está pensando que essa mulher não vale nada porque te traiu? Olha para mim, não é nada disso não. Esse homem é vítima tanto quanto você. Essa mulher caiu num calabouço que se você não ajudar ela não sai nunca mais. Existe uma prisão para ela e para ele. Quando a gente fala sobre isso, pode parecer que eu estou dando uma bronca na igreja, vocês estão tão silenciosos, mas é que o assunto mesmo é difícil. Mas preste atenção no que eu estou dizendo aqui para você. Se você não aprender a lidar com isso, os teus filhos vão ser atingidos por isso. Essa história vai se repetir. Você não está vendo que a tua história está se repetindo na vida do seu filho, da sua filha. E se você não quebra isso, se você não suspende esse efeito, a tua descendência vai ficar marcada desse jeito aí. A morte e a destruição são insaciáveis, como são, né? Insaciáveis os olhos do homem. Fiz um acordo com meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Sabe quem está falando isso, gente? Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu não estou falando de qualquer crente. Primeira coisa, olha para mim. Os seus olhos têm que estar profundamente e continuamente apaixonados por quem você casou. Vai casar, meu irmão? Vai casar? Case certo. Não adianta dizer depois, não, pastor, não era de Deus. Casou, meu irmão, é de Deus. Segura as pontas agora. Gente, a gente casa novo com cabelo, magrinho. O que sobra é isso aqui. É o que sobrou. Vai sendo gasto pelo tempo. Você vai perdendo, vai caindo. Olha, cai tudo. Então, olha aqui. Se alegre com a paixão da sua juventude. Porque a paixão da sua juventude vai ficar velha. E aí, é caminhar até que a morte te separe. Ah, pastor, quero me separar. Pode reparar. As coisas começam a morrer na sua vida. Quebra a aliança para você ver. Pode quebrar. As coisas passam a não dar certo. Porque a morte entra na história dessa pessoa. Ela quis quebrar. Não é só que ela se divorciou. Ela repudiou. E a igreja não tolera, por muitos anos não tolerou o divórcio, mas tolerava o repúdio. É a maneira estúpida, grosseira, mal educado, ranzinza com que um trata dentro de casa. E não há nenhum desejo de restaurar aquele amor. Número 2, confessar o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. A confissão é libertadora e mais do que isso, é purificadora. Agora, se você vai confessar, olhe para mim aqui. Deixa eu ser muito responsável nessa hora para você que está aqui e para quem está me ouvindo. Tem o tempo certo para tudo. Convide Deus para esse negócio. Não vai fazer outra burrice. Você já fez uma. Convide Deus. No tempo certo, no momento certo. Para que você entre no lugar da verdade. Para que você confesse tua iniquidade. Para que você seja purificado. Você tem alguém que caminha contigo. Você tem um líder de célula. Alguém que te discipula. Olha para mim. Eu ensino assim. Eu ensino sobre aconselhamento. E eu sempre digo o seguinte. Eu sempre digo isso. Você veio confessar algo para mim. Ninguém nunca vai saber. Nunca vai saber.
pode me apertar, me esgoelar, me torturar, acabou, vai ficar comigo. Por quê? Porque se você abre teu bico, você atinge pela segunda vez aquela pessoa que já está atingida. Ele já está culpado, a pessoa já está arrasada. Entenda isso, crente. Quando ele cai em si, ele está arrasado. Pode passar. 3. Se sacie no sagrado. Naquilo que é verdadeiro, é honesto, é justo, é puro, é amável, é de boa fama. Se há virtude, se há louvor, nisso pensar. E 4. Fuja. Foge também das paixões da juventude, da mocidade. Como é que aquele menino... Você sabe a história de José como é que é? José, ele nasce numa casa que o pai dele tem 4 esposas. José é filho de Jacó. Ele é casado com Raquel, mas ele está com Lia, está com Bila e está com Zilpa. Os filhos estão ali vendo, o papai um dia se deita com um, se deita com outro. Rubem um dia acha mandrágoras e traz para sua mamãe Lia. Mandrágoras eram, para mim, devia ter algum efeito alucinógeno, algum efeito, bom, isso, excitante. E eles começam a negociar isso dentro de casa. E isso vai entrando dentro deles de um jeito, que daqui a pouco está todo mundo transando. Rubem se deita com uma das mães do pai, Bila. O vizinho Siquém estupra Tamar, a filha de Diná, a filha de Jacó. Judá se deita com a própria nora Tamar. E aí José sofre, também eu sofri, fui rejeitado da minha família. Aí vem a mulher de Potifar, olha para mim aqui. Potifar era eunuco, sabia disso? Mas está na Bíblia. Uma mulher que não tinha prazer, não se satisfazia com o marido. Ele era eunuco. E ela começa a botar olho no meninão. Essa mulher, como é que era o nome da mulher de Potifar? Patifa. Ela não valia 1 centavo. Mas o que ele faz? O que José faz? Ele, diga, foge. Não tem outro jeito. Se você está namorando e a menina fala assim, vamos lá para casa estudar a Bíblia, não vai, você vai cair. Você já está no relacionamento de julgo desigual, você é crente, moça, o que você está se metendo com esse rapaz? Você é filha de Deus, você nasceu do alto, esse homem nasceu do alto, essa menina que você quer namorar nasceu do alto. Quem é o pai dela? Porque o teu pai é Deus, teu pai é Deus. Quem é o pai dela, gente? O teu Deus vai ser o meu Deus. Termine esse namoro hoje. Você está me ouvindo na internet? Está me ouvindo? Termine hoje. Ai, pastor, ele vai me abandonar. Ótimo, que abandone agora. Porque se ele te ama, joga duro. Só depois que você vier para a igreja, se batizar e joga pesado com ele. Você, minha irmã, tu está com faca com queijo na mão. Ele não te quer? Então joga duro. Só se você servir ao meu Deus. Porque o meu Deus vai ser o teu Deus. Então bora. Pode passar. Eis que esta foi a maldade de Sodoma. Pastor, qual foi o problema de Sodoma e Gomorra? Foi homossexualidade? Você acha que foi? Você acha que o problema de Sodoma e Gomorra foi sensualidade? Foi homossexualidade. Vamos ver o que a Bíblia diz. Ezequiel 16. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, prosperidade e tranquilidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. É a idolatria do prazer. Eu quero é ser feliz. Pastor, eu já não aguento mais. Eu vou chutar o balde, porque eu quero é ser feliz. Onde você acha que isso aqui vai dar, querido? Onde? Pode passar. A sensualidade é um demônio. Vamos repetir isso? Diga, a sensualidade é um demônio. Olha o que a Bíblia diz. A sensualidade, o vinho e o mosto, a cachaça do vinho, tiram a inteligência. Diga, tira a inteligência. Sabe quando você toma um pileque? Quem já tomou um pilequinho aqui? Você lembra quando você tomou um pilequinho? Você lembra.
Você ficou burro. Você nem... O que eu fiz ontem? Acordei com uma dor de cabeça, pastor. Tua foto está lá no Facebook pagando mico. Te botaram no Instagram. Já tem até um vídeo teu no YouTube. Olha lá você, ó, pagando mico, vomitando na calçada. Se sujou, se borrou. Você se borrou todo. Sabe o efeito que o álcool faz na vida de uma pessoa? A sensualidade faz igualzinho. A sensualidade, o vinho mosto, deixa a gente, diga assim, emburrece, pastor. Aí, o que a sensualidade faz? O meu povo consulta sua madeira, sua vara lhe responde, porque um espírito de sensualidade os engana. A sensualidade é um espírito imundo, que tira a inteligência, que faz você negociar valores inegociáveis, que faz você abandonar sua família. Olha para mim, você perde o temor do Senhor. Você esquece que existe um juízo de Deus. Pode passar. Ignorância voluntária. Território sob jurisdição de demônios. Você fala assim, eu não quero mais ouvir, pastor, vou tapar meus ouvidos. Lá. Não adianta o pastor falar. Ele vem, senta no culto, o pastor ensina, o líder de PG dele ensina. Ele não quer ouvir. Papai está te avisando, mamãe está te informando. Não quero saber. Ignorância voluntária não ama a correção. O amor à correção é o princípio da maturidade cristã. Você chega para mim, pastor Cleiton é meu amigo. Pastor Lobo, você está errando. Isso que você está fazendo está errado. Pastor Cleiton me ama. Pastor Dene me ama. Lobo, você está maluco. Você vai perder sua família e seus filhos. Ah não, pastor. Eu não amo mais a correção. Esse pastor é um chato. E por último, despreza o juízo de Deus. Isso é sério ou não é, gente? Gente, boa noite a todos. Isso é sério ou não é, gente? É sério, pode passar. Pode passar. Eu não tenho mais tempo e faz tropeçar nos princípios de Deus. Me dá mais 5 minutinhos? Então volta aquele texto lá, por favor. Espírito de sensualidade busca alianças com pessoas, atende a apelos sentimentais, em detrimento de princípios, promessas divinas, valores e verdades espirituais. Faz negócio, faz barganha, desencadeia processo de rebelião. Entidade demoníaca que atua com consentimento humano, produz apostasia, divórcio, abandono de filhos e toda forma dolorosa de infelicidade. Agora pode passar. Faz tropeçar nos princípios de Deus, agir irresponsavelmente, inconsequentemente, faz a obra de Deus relaxadamente, abandona o chamado, cega o entendimento, induz a fazer escolha moralmente suicida e causa espiritualmente na alma das pessoas o mesmo descontrole que o álcool causa na razão humana. Eu vou encerrar falando de um homem aqui. O nome dele é Sansão. A história dele está de Juízes 13 a Juízes 16. Ele é um homem que nasceu para libertar cativos. Quando o anjo aparece para o pai dele, Manoá, fala assim, ele vai começar a libertar o Israel da mão dos filisteus. O que acontece? O Espírito de Deus vem sobre ele, gente, de uma maneira tão poderosa, que ele pega uma queixada de jumento e ele mata 1000. Onde estava a força de Sansão? Todo mundo responde, no cabelo. Não estava no cabelo. A força dele estava no Espírito de Deus. Nós não vencemos a tentação e o inimigo, porque nós somos fortes, pastor, eu vou lá, eu vou enfrentar, e eu não caio nesse pecado. Isso é mentira. O orgulho faz a gente cair. Queridos, o orgulho derruba a gente desde o Gênesis. Você acha que você vai conseguir vencer isso sozinho? Você acha que vai conseguir enganar o enganador? Entenda isso. Sansão nasceu vocacionado para vencer.
Foi um homem que foi a maior dor de cabeça para os seus inimigos. E todo mundo queria saber qual é a razão da força dele. Porque eu estou olhando aqui para algumas pessoas, ó, o Mitch ali, o cara é enorme, o Mitch. Ele é forte porque é forte mesmo. Está ali, ó, pastor Robson, enorme ele, vai brigar com ele? Meu irmão, você é grandão aí. Alguém é louco de sair no tapa contigo, meu irmão? Você é grande, Sansão. Mas aí, qual é a razão da força dele? E ela começa a perguntar. Porque Sansão, ele era um homem forte, mas não podia ver um rabo de saia. Ele se casa com uma mulher intimidata. Já pensou alguém que consegue ser traído na noite de núpcias? Aconteceu com Sansão. Julgo desigual. O pai dele avisa: não casa com essa moça, casa com as filhas do nosso povo. Não, eu quero lá. Eu sou mais macho que Deus. Eu vou saquear o inferno. Ah, vai. Pergunte para um irmão ou para uma irmã que está perto de você, que casou em julgo desigual, se a vida dela é feliz. Pergunta. Você está aqui, o teu marido está tomando cachaça. Você está aqui, ele está vendo futebol. Você está aqui, ele está comendo com os amigos. Ou fazendo outras coisas piores. É bom casar em julgo desigual? É? Ele se deita com uma prostituta em Gaza, no capítulo 16 de Juízes. E depois ele se apaixona por uma mulher de Vale de Sorek chamada Dalila. E ela começa então a encantar ele. Me conta a verdade, me conta a verdade, me conta a verdade. Aí ele contou a verdade. Nunca se passou navalha na minha cabeça. Ela corta o cabelo dele, ou manda um soldado cortar o cabelo dele. E aí então, ele fala o seguinte: mais uma vez me livrarei como dantes. Olha para mim. Deus ainda não jogou você num calabouço, querido. Você ainda está dizendo assim: só mais uma vez. Só mais uma vez. Só mais uma vez. Deus diz, aliás a Bíblia diz: mais uma vez sairei quando dantes, mas ele não sabia que o Senhor já o havia abandonado. E aí ele é algemado, ele fica cego, e gira moinho. É gente que fica cega. E quando vê a besteira que está fazendo, já é tarde demais. E aí chora na prisão, rodando moinho. Para onde você está indo? Eu não sei para onde eu estou indo, porque eu perdi o propósito. Olha para mim aqui agora, vamos encerrar. Todas essas pessoas que eu falei para você: Abraão, Davi, Jacó, Sansão, todos eles foram restaurados, sabia disso? Jesus era amigo de prostitutas e pecadores. O problema não é esse. O problema é a hipocrisia. O problema é o fingimento. Olha para aqui, filho. Deus, ele encontra uma mulher que foi pega em adultério, numa condição muito desfavorável. Porque todo mundo ia apedrejar ela. Deus não destrói uma vida que já está destruída. Ele já conhece a sua vida. No final ele pergunta para aquela mulher, que ia morrer ali apedrejada: onde estão os teus acusadores? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E você respondesse essa pergunta: onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores, meu irmão? Onde estão os teus acusadores, minha irmã? Foram embora? Eu também não te condeno. Agora você vai e não peque mais. Chega, né? Você já aprendeu onde isso vai te levar, né? Então chega aqui, podemos chegar? Agora, pastor, eu fiz tanta bobagem lá atrás. Eu preciso do perdão do Senhor. Eu me machuquei. Eu machuquei pessoas. Eu me decepcionei. Eu frustrei o meu cônjuge, a minha esposa. Acabei com a minha casa.
Meus filhos não falam mais comigo e não me respeitam mais. Eu fiquei desautorizado. Eu dizia que era crente, falava e fazia, falava de Jesus. Agora nem meus filhos não acreditam mais em mim, meus parentes. Olha o que eu vou dizer para você. O tempo do cabelo crescer de novo vai chegar, como chegou para Sansão. O cabelo dele cresceu de novo. Então Sansão falou assim: me coloca entre as colunas. É tempo de derrotar esse inimigo hoje, querido. É tempo de você quebrar as alianças de caráter maligno que você fez. Você se casou na Mata Virgem. Você se casou no centro. Você, em vez de ir para o altar de Deus, você foi diante de um trono de trevas. Você se casou em julgo desigual. Já se separou. Já casou de novo. Já se separou de novo. E você está achando que isso é tudo natural. Você, antes de chegar aqui, fala: não é normal, pastor, acontece com todo mundo. Isso não é normal. Você precisa se desligar dessas pessoas. Você precisa quebrar essas alianças. Você precisa dissolver toda a prisão, todo o ferrolho de ferro que te jogou dentro de uma jaula. O que Deus tem para você hoje chama-se perdão. Alívio de uma consciência impregnada de obra morta. O que você precisa de hoje do Senhor não é carregar os pecados dos seus pais, não é viver igual o seu papai e sua mãe viveram. É construir algo novo com o Senhor. É convidar a tua família para entrar de novo, no lugar de fundamento. Porque se forem retirados os fundamentos, queridos, o justo não vai poder fazer nada. Você quer orar comigo? Quer? Então vamos ficar em pé agora, em nome de Jesus. Os pastores podem subir aqui. Eu quero um ministério de intercessão aqui agora, aqui.